Quem adora um bom filme de terror não imagina que por trás das câmeras, nos bastidores dessas produções, muita coisa estranha aconteceu. Ah, e se o filme já dá medo, imagina essas histórias. Baseado em fatos verídicos. Eu, a propósito, estou até com medo de contar para vocês. Bom, mas de tudo isso, eu sou Corpino e sempre trago as novidades dos filmes, das séries e da cultura pop de modo geral. Bom, vamos fingir que estamos em uma floresta. Fogueira acesa, vocês com as lanternas ligadas, o balde de marshmallow e seu edredom. Se prepara para escutar essas histórias sinistras. Mas já vou avisando que se ficar com medo é por sua conta e risco. Mas aí vocês podem fazer o seguinte, após ver esse vídeo, você pode ver algum outro vídeo divertido aqui do canal. Então, combinado? E esse é um truque meu, sempre que eu estou assustado após ver alguma coisa que me dá medo, eu coloco alguma outra coisa engraçada por cima para poder dormir melhor. Bom, hoje eu trago para vocês 10 histórias sinistras de bastidores para você passar longe. O que você faria se seu rádio ligasse sozinho e começasse a tocar a mesma música diversas vezes? Jennifer Carpenter e o elenco de O Exorcismo de Emily Rose vivenciaram essa situação durante as gravações do filme. A atriz notou que o aparelho presente no quarto do hotel iniciava e se desligava sozinho, tocando sempre a mesma música. A música era Alive, de Pearl Jam. E para quem não conhece, o editor vai colocar um trechinho para vocês. Caso não dê problema de direito autoral, senão você busca no Google. E o que deixa toda essa história mais sinistra é que outros membros da equipe do longa passaram pela mesma situação. E aí, a situação foi tão incômoda que precisou se tirar todos os rádios do hotel. Você acredita? O quê? Não acredito. E essa foi tão bizarra que merece um like no vídeo, como também merece a sua inscrição. Aproveita e já clica no botão de se inscrever. Considerado um dos filmes mais assustadores do cinema e baseado em fatos reais, o longa também ficou conhecido por fatos estranhos ocorridos nos bastidores no ano de 1972. Ação. Um incêndio que nunca foi explicado até hoje pegou fogo. Isso é bem óbvio. Em uma ocasião, um incêndio que nunca foi explicado até hoje atrasou as filmagens do filme em 6 meses. Tá, mas o que tem de estranho nisso? O estranho é que o incêndio não atingiu um único local, o quarto da Regan, acredita? Ah, e para quem não sabe, é a personagem endemoniada do filme. Achou bizarro? Ah, tem mais. Outras 9 pessoas faleceram, incluindo os atores Vasilic e Jack, até o fim das filmagens. O terror conta a história da DJ Hyde, que trabalha em um rádio em Salem. Um dia, ela recebe uma caixa de madeira com um presente dos deuses que começa a atrair a jovem para um culto satânico. Durante uma entrevista ao Cosmopolitan, em 2016, a designer de produção Jennifer Spence, ela disse que algo muito estranho aconteceu no local que estava acontecendo as filmagens. Era um hospital antigo de Los Angeles. Ah, ela disse que do nada, simplesmente sozinho, um alarme disparou. Mas o que é que tem de estranho nisso? O estranho é que quando foram no local, perceberam que o andar era um andar desocupado. Segundo ela, tenho certeza de que havia algo lá, especialmente no porão. Eu nunca gostei de filmar lá, sempre me deu arrepios. Poltergeist tem o selo de aprovação garantido quando o assunto é terror nos bastidores. Com o roteiro de Steven Spielberg, a franquia foi marcada pela morte de diversos atores que fizeram parte do elenco. A atriz Dominique Dunne, por exemplo, foi brutalmente assassinada por seu namorado. Segundo especulações da época,
ele havia se indignado com a fama que a atriz estava tendo. E aí, em um dado momento, ele a estrangulou. O mais bizarro, gente, nisso tudo, é que ele usou a própria música do projeto, no caso, a música do filme, para encobrir os gritos da atriz. Já a atriz mirim Heather faleceu pouco depois das filmagens do último filme, no caso, o terceiro filme da trilogia. Infelizmente, a atriz faleceu com a parada cardíaca, que foi consequência de erros médicos, que impediram o diagnóstico de um problema de saúde da pequena. Julian Beck, Brian Gibson e Will Sampson são outros profissionais do filme que também chegaram a falecer na mesma época. Bom, já Oliver Hobbs, graças a Deus, conseguiu escapar de um destino trágico. Acontece que, em uma das cenas, ele seria estrangulado por um palhaço robô. Mas acontece que o palhaço robô estava com problemas e, infelizmente, aconteceu que estrangulou ele de forma real. E aí, todas as pessoas que estavam lá no momento achou que tudo se passava de uma atuação dele. Mas em um dado momento perceberam que a história estava tomando uma outra proporção e que havia algo errado. E graças a Deus que notaram. E aí, né, removeram o robô de cima dele. Agora, imagine se não tivessem notado a falha técnica do robô. Trágico, trágico. O longa, baseado em fatos reais, mostra a vida do casal George, interpretado por Ryan Reynolds, e Katie, ao se mudarem com os filhos para a antiga casa da família DeFeo. A família em questão foi brutalmente assassinada por um dos filhos em 1974, depois de ser possuído por um espírito demoníaco. E claro que muitos eventos sinistros começaram a acontecer nos bastidores dessa produção. Ryan e boa parte da equipe começou a acordar sempre por volta das 3h15. O que acontece, gente, é que esse é o horário em que aconteceu os crimes reais na casa. Bom, Ryan disse ao MovieWeb: "Eu acho que muitas pessoas inventam essas coisas para vender seu filme, mas algumas coisas estranhas aconteceram. Muitos da equipe estavam acordando às 3h15 da manhã, quando todas essas atrocidades na casa aconteceram. Acho que foi uma coisa do subconsciente. Você lê o roteiro e de repente acorda às 3h15 da manhã. A verdadeira Katie Lutz morreu enquanto estávamos fazendo o filme. Houve algumas coisas estranhas." Em Invocação do Mal, o casal Roger Perron e Caroline Perron acaba de se mudar para uma nova casa com as suas 5 filhas. De maneira inexplicável, eventos estranhos como manchas no corpo de Lily aparecem, levando a família a chamar o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Enquanto gravava o longa, a atriz Joy King, que interpreta a Christine, ela começou a aparecer com várias manchas no corpo sem a menor causa. E aí, né, a produção começou a investigar essas manchas. Durante a filmagem dessas cenas específicas, comecei a ter muitos hematomas aparecendo em meu corpo em lugares bizarros. Na minha barriga, no meu peito. As maquiadoras achavam que eu estava roubando os hematomas falsos e que gostava de brincar com elas. Eu ficava tipo, por que eu faria isso? Eles não acreditavam em mim e tentaram tirar meus hematomas reais, esfregando álcool e óleo nele. Relatou em entrevista ao The Howard Stern Show em 2020. Falei o quê? Esfregando. E é o quê? É esfregando. O que eu disse? Massacote. Como é que é? Mascote. O que eu disse? Ai, cale-se. Depois de ir no médico, Joey descobriu que desenvolveu um distúrbio sanguíneo que parecia que drenava todas as plaquetas do seu sangue. Após o diagnóstico, a atriz achou muito estranho o que estava acontecendo, porque ela nunca tinha tido problemas do gênero. Ninguém na minha família tem isso. Eu corria o risco de precisar de uma transfusão de sangue, e eles estavam com medo até de me deixar trabalhar. Joey afirmou também que depois de um tempo, os hematomas desapareceram. Quando eu voltei para casa, minhas plaquetas estavam totalmente bem. Estavam de volta aos números normais e desde então nunca mais tive nenhum traço disso. E até hoje ela acredita que foram forças sobrenaturais responsáveis pelo que estava acontecendo com ela durante a filmagem dos filmes. Bom, a atriz também menciona que chegou a procurar na internet,
o que estava acontecendo com ela e ela disse que até hoje é apavorada com isso. Esse filme me bagunçou por toda a minha vida. De 2005, O Chamado 2 traz a sequência da história de Rachel e seu filho Aileen tentando esquecer os acontecimentos horríveis que vivenciaram com o espírito de Samara. No primeiro filme, é possível constatar que a Samara tem uma forte ligação com a água, justamente por ter sido morta por sua mãe no poço. O estranho dessa história é que, em um dado momento, o set da produção estava totalmente inundado por água, sem nenhuma explicação. E aí, todo o elenco ficou arrepiado. E vocês ficariam com medo? Diz aí pra mim nos comentários. E dá pra ser inundado por outra coisa? Por tinta, por gás, sei lá. O clássico de 1994 ficou extremamente conhecido pela trágica morte do protagonista. No caso, o Brandon Lee, que para quem não conhece, é o filho do Bruce Lee. Ele sofreu um acidente com uma arma que deveria ter sido carregada com balas de festim. No entanto, existia munição de verdade na arma. E aí, acontece que como não fiscalizaram essa arma de forma correta, a tragédia inevitável aconteceu. Ou melhor, evitável. Entretanto, muitas outras histórias aconteceram na produção desse filme. Segundo o ator John Polito, ele relatou que, ainda na primeira noite de filmagem, um homem caiu com o carro em uma ravina e aí, para tirar esse carro, esse homem foi parar junto a um poste e morreu eletrocutado. E não para por aí não. O ator continuou dizendo, segundo o IMDb, que no terceiro dia, um caminhão cenográfico simplesmente pegou fogo do nada e também um furacão atingiu algumas partes do set da rua. Bom, foi coisa que aconteceu, viu? E sobre o caminhão que pegou fogo, ninguém sabe explicar o que é que houve. De 2012, o longa revela a história de uma garota que compra uma caixa misteriosa e é possuída. E já não bastasse o tema assustador, alguns fatos de arrepiar também aconteceram na produção desse longa. Como, por exemplo, um incêndio sem a menor explicação, também aqui, que aconteceu na unidade de armazenamento de adereços da produção, queimando, sabe o quê? A tal caixa. Sobrenatural explora a vida da família Lambert com seus 2 filhos, após se mudarem para uma nova casa. O que eles não esperavam era que uma das crianças fosse entrar em coma, sucedendo uma série de acontecimentos de arrepiar. Durante as gravações, toda vez que a equipe e o elenco entravam no set, sentiam uma espécie de pressão no ar. É como se fosse uma energia negativa. E não bastasse isso, ainda tinha várias pessoas que relatavam ouvir alguns zumbidos vindo das salas vazias. E se você está achando que o vídeo acabou, está muito enganado. Eu tenho uma curiosidade bônus para vocês, mas essa eu não vou te dar de graça. E eu vou ficar esperando você clicar no bendito botão de se inscrever. E aí, quando você clicar nesse botão, eu entrego para vocês. Bom, estou esperando. Já clicou? Eu não estou com pressa. Agora que eu já sei que você já clicou no botão de se inscrever para não perder outros vídeos como esse, que você não é besta, eu vou dar a curiosidade bônus para vocês. O diretor John Leonet relatou que durante a pré-produção do filme, ele encontrou uma marca de 3 dedos na poeira de uma das janelas dos bastidores. E acredite você ou não, a boneca Annabelle tem apenas 3 dedos. Ao The Hollywood Reporter, o produtor Peter Safran contou que uma grande luminária de vidro caiu na cabeça de um dos atores. Grande luminária de vidro caiu em uma das cabeças dos atores. Na cabeça de... Calma! Ele tem quantas cabeças? Agora me diz nos comentários
comentários qual dessas histórias mais te deixou assombrado. E se você chegou até aqui, certamente gostou do vídeo, então se inscreve no canal para não perder outros vídeos como esse. E a propósito, tem muitos outros vídeos de terror chegando aqui no canal. E para tirar esse clima negativo, você pode ficar com esse vídeo engraçado aqui, ou quem sabe esse outro... Pera, que apagou a luz. Bom, beijos e até a próxima!